Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. O Zoom está a repetir coisas 3 vezes. Boa tarde a todos. É aqui a falha do Zoom. Bem-vindos a todos a mais uma iniciativa do Grupo de Nações. Falarmos aqui um bocadinho de coisas interessantes para a nossa atividade. Aproveitar aqui uma hora de qualidade. Falarmos de temas que fazem e que são interessantes para todos nós e acrescentam muito à nossa atividade. O tema de hoje não é exceção. Vamos falar aqui de cedências de posição contratual, vamos falar de permutas técnicas, perceber aqui de que forma é que isso alavanca a nossa atividade e também de que forma é que isso nos ajuda. Agradecer desde já a presença de todos, reforçar aqui a partilha, dúvidas que tenham, interrompam nos ombros, que estão aqui em sala também, participem por favor, o que se pretende é que seja interativo e que não seja apenas emissor-receptor. Contamos aqui com a presença do José Pedro Pina também, dos administradores do Grupo Nações, que espalhará a sua magia relativamente a estas matérias tão interessantes. São matérias que realmente são interessantes, quanto mais estamos a passar ali a situação de muita obra nova, e não só, mas principalmente nessa matéria, são matérias que vamos falando periodicamente. Recentemente tivemos agressões, que um dos alvos é mesmo isso, assistência de posição. Portanto, aqui o que nós pretendemos é falar de uma forma prática relativamente a isso. De uma forma introdutória, falar aqui também, agradecendo novamente o grande e interessante a presença do José Pina para estar connosco, falando de uma forma mais legal, política, burocrática e administrativa, não é aquilo que se pretende hoje, iria falar de uma forma prática o que é que isto implica, o que significa, quais as envolvências, mas do ponto de vista legal, dizer que isto está salvaguardado em lei, a cedência ou a cessão de posição contratual no negócio imobiliário, como em qualquer um, está previsto no Código 424 do Código Civil. E, em bom rigor, o que aquilo diz é que, o que o Código 424 diz, é que aquilo é uma faculdade que é concedida, e estou a ler taxativamente o que está, uma faculdade que é concedida a uma das partes do contrato que possa transmitir ao terceiro, com o consentimento de ambas as partes, obviamente, não é? Todos os direitos e obrigações que estão e que constituem esse próprio contrato. Isto não só está salvaguardado no artigo 424, como também já foi lavrado no Diário da República Eletrónica, onde diz exatamente isso mesmo. A lei portuguesa permite que, num contrato de mediação, num contrato de imobiliário, exista, ao abrigo deste artigo, uma cessão ou uma cedência de posição contratual. Ou seja, aquilo basicamente que eu acabei de explicar, modifica as partes do contrato, mas a estrutura do contrato mantém-se inalienável, sem qualquer tipo de alteração. O que também nos diz é que o artigo 424 diz exatamente a mesma coisa, depois também terei o cuidado de enviar isto para todos, para falar neste sentido, que é exatamente isto. Há um contrato que é feito entre duas as partes, mas é dada a altura, a uma das partes quer sair e a outra vai entrar. Isto em bom rigor, de forma muito recorrente e corrente, é o que se chama cedência de posição contratual. Em termos práticos, daquilo que nós temos feito e que iremos continuar a fazer, temos então aqui a presença do José Pedro Pina, que falará de uma forma mais prática e sempre disponível também para perguntas e respostas que vocês queiram colocar ou partilhas de experiências relativamente a esta questão. Muito bem. Bom, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão aqui em sala. Obrigado pela vossa presença. Boa tarde a todos também. Obrigado pelos aqueles que nos estão a seguir através do Zoom. O objetivo, como o Ruben disse, este é o primeiro dos workshops que nós temos preparados para este mês e para os próximos meses vão ver outros também. Portanto, aqui o objetivo é termos aqui uma hora de conversa. Isto não é formação, okay? Eu não sou um grande formador. No fundo, temos aqui uma conversa que possa trazer para vocês pontos úteis para a vossa atividade e que tenham, efetivamente, uma repercussão direta naquilo que é o vosso dia-a-dia e que vos permita também acrescentar valor a vocês e, principalmente, que vocês possam acrescentar valor aos vossos clientes. Não posso deixar de falar deste facto. Eu nestes dias estou a fazer 20 anos de mediação imobiliária e é com muito orgulho que 20 anos depois estou aqui com tantas pessoas para poder partilhar algum conhecimento que adquiri ao longo destes 20 anos. Isso obviamente deixa-me muito orgulhoso. Começar por falar das cedências de posição contratual, okay? Depois passamos às perguntas técnicas. Estão a ouvir bem? Todos aí em casa? Estão tudo a ouvir bem? Boa. Bom, aqui, como o Ruben disse, e aquilo que nós temos vindo a verificar em termos de tendência de negócio, em termos de tendência de mercado, tem sido cada vez mais
clientes a adquirirem obra nova, através da Centro de Informações, não só, mas a adquirirem produtos de obra nova. Há uma tendência também de aumento de novos projetos de obra nova. E a verdade é que, até esta data, a rapidez e a procura existente desses tipos de projetos tem sido muito interessante. E isso tem feito com que, mesmo durante os processos de comercialização desses projetos de obra nova, que os preços tenham escalado e tenham crescido ao longo do tempo em que os projetos estão em venda. Isso aconteceu na Nova Portela, aconteceu no Unique. À medida que vão-se fazendo muitas vendas, ao lançamento, vai-se fazendo muitas vendas, e, portanto, é normal que os promotores depois ajustem o valor de venda que está em comercialização. Alguns promotores permitem, logo, numa fase inicial, que quando um comprador adquire um desses imóveis ainda em construção, que se permita que se faça logo a possibilidade de ceder a posição contratual. Outros não, vedam essa possibilidade por motivos que têm a ver com estratégia comercial. Por exemplo, aquele projeto que o último que apresentámos, do Vila Rio, não é possível as pessoas que o adquirem ceder a sua posição contratual no negócio, e eu entendo que isto tem a ver com o projeto tem 600 fogos, vai ser comercializado em 5 fases distintas, e, portanto, se nós permitíssemos que as pessoas que adquirem o imóvel na primeira fase cedessem a sua posição contratual, essas pessoas estariam a fazer concorrência direta depois ao próprio promotor que vai comercializar as restantes fases. Mas pronto, outros permitem que sejam feitas cedências de posição contratual em virtude das características do projeto. E há aqui uma coisa que, logo em relação à contratualização, que é importante ter presente. Okay? Quando nós incluímos num contrato de promessa de compra e venda que a possibilidade de alguma das partes, nomeadamente a parte compradora, ceder a sua posição, okay, é necessário e é obrigatório que se faça a liquidação do IMT em proporção daquilo que foi prestado em termos de sinal. Ou seja, um cliente adquire um imóvel a um promotor por 500 mil euros, que tem, contas redondas, 22 mil euros de IMT para pagar. Esse comprador, no ato do contrato de promessa de compra e venda, presta um sinal de 10%, e, portanto, no momento que presta o sinal de 10%, tem que pagar 10% do valor total do IMT. Se são 22 mil euros, 10% são 2.200 euros. Se estiver previsto nesse contrato de promessa de compra e venda reforços de sinais, ok? Sempre que alugar um reforço de sinal, alugar ao pagamento do IMT. Okay? Esse IMT, se a posição for... Desliguem, por favor, estou a ouvir. Se a posição for cedida, ok? Esse IMT é perdido. No fundo, é algo que a pessoa que deteve a posição de comprador nesse contrato de promessa de compra e venda vai ficar sem ela, em virtude de ter cedido a sua posição contratual. Se o comprador não ceder a sua posição contratual, ok, ou seja, pagou 10% do IMT, pagou o que houver a pagar de sinais, reforços de sinais, se houver, no dia da escritura paga o remanescente do valor da casa que não pagou e o remanescente do valor total do IMT que tinha que pagar. É claro? Alguma dúvida? 10%. Exato. Tens que pagar 10% do valor total. Não. Quando pagares o sinal, tens que pagar logo, tens que liquidar logo o IMT na proporção da totalidade. Não. Nós temos que parar, senão hoje não vai andar. Vamos pá. Já me tens dúvidas, eu percebo, mas eu vou tentar, se não for claro, eu vou explicar novamente. Se um contrato de promessa de compra e venda incluir no seu texto a possibilidade de a parte compradora ceder a sua posição contratual, no momento da assinatura desse contrato de promessa de compra e venda, tem que ser liquidado o montante correspondente à percentagem paga em termos de sinal de totalidade do IMT. Obrigatoriamente. Problema. Ali, paga o Estado. Paga o Estado. O quê? Não. Não. Portanto, é isso. Tem que se fazer a liquidação desses valores do IMT. Depois passar ao outro, perde dinheiro. Casos práticos, ok? Que é o mais importante. Se depois passar a outro, exatamente como o Ruben está a dizer, se efetivamente ele ceder a posição, o que já pagou em termos de IMT está pago. Portanto, é considerado uma transmissão onerosa de uma posição, neste caso, contratual. O que é que se faz para que isto, alguns promotores, nomeadamente aquelas empresas que estão mais ligadas à gestão, à participação de fundos, fazem as coisas como elas têm que ser feitas, outros promotores que fazem uma espécie de uma camuflagem em relação a esta situação para que o cliente não tenha que liquidar o IMT.
Okay? E aqui já estamos a entrar aqui no campo do bocadinho do esquema. Okay? E esse, no fundo, é ou se assina um aditamento ao contrato de promessa de compra e venda, onde diz que se prevê a possibilidade de cedência de posição contratual, e quando efetivamente aparecer alguém que queira ficar com essa posição contratual, revoga-se o contrato de promessa de compra e venda que existiu, devolve-se o sinal que foi prestado, ou neste caso não se devolve, revoga-se esse sinal, revoga-se, recebe-se o mesmo sinal da pessoa que vai adquirir essa posição contratual e, portanto, não há aqui lugar ao pagamento de IRC. Mas pronto, estamos a falar aqui das exceções, isto como deve ser feito é desta forma, ou seja, existe um contrato, vamos passar para a parte em que aparece alguém para adquirir essa posição contratual. Parece alguém que, muito bem, o cliente adquiriu o imóvel por 500 mil euros, a evolução das vendas naquele projeto estava a correr muito bem, até se concluíram na sua totalidade, e antes da escritura, a pessoa que detém a posição no contrato de promessa de compra e venda decide ceder essa posição e decide colocar, imaginemos, mais 10%, 20% em cima do valor pelo qual tem prometido comprar aquele imóvel, 600 mil euros. E nós, na qualidade de mediadores, primeiro ponto, como é que nós vamos promover, ok, esse produto? Ou seja, vamos promover uma cedência de posição contratual e o que é que nós cobramos em termos de comissionamento? Okay? Aquilo que nós devemos cobrar são 5% do valor total da venda. 5% de 600 mil euros são 30 mil euros, mais IVA serão 36 mil qualquer coisa euros, sendo que depois o resto é o lucro ou a mais-valia que a pessoa que detém a posição contratual vai ter em relação ao negócio. Estou a dar aqui um exemplo. Certo que nós temos que garantir sempre a nossa comissão, 5% mais IVA ou 5 mil euros abaixo de 100 mil euros e montar as coisas desta forma. Okay? A nossa perspectiva, enquanto mediadores imobiliários, é esta. Mas estamos a falar aqui de projetos que imaginem que têm uma margem que permita nós cobrarmos 5% da mais-valia do valor total do negócio. Quando alguém cede um negócio, neste caso imagina que ele só queria 30 mil euros, ele não tem capacidade para ceder a posição dele, pagar-nos os 5% e ganhar alguma coisa. Portanto, estas coisas têm que ser calculadas no momento da definição do valor da cedência de posição contratual, até porque neste caso nós não estamos a falar de um proprietário, estamos a falar de estamos a falar de alguém que detém uma posição no negócio. Okay? E está à procura de uma mais-valia. No passado, aquilo que nós temos feito, já chegámos a fazer acordos com detentores de posições contratuais em que ficamos quando não é suficiente para os 5%, em que ficamos com metade da mais-valia, e ele fica com outra metade da mais-valia. Na realidade, nós também estamos a falar, imagina este cenário que eu estava a falar, dos 500 mil euros versus 600 mil euros de cedência de posição contratual, uma mais-valia de 100 mil euros, estamos a falar de alguém que se pagou 10% do valor do negócio, que está a fazer um investimento de 50 mil euros, são 10% do valor total do negócio, e está à espera de um retorno de 100 mil euros. Ou seja, é um negócio muito bom. É um negócio muito bom, em que dá margens efetivamente muito boas. E, portanto, há que ajustar as características e o perfil desse investimento àquilo que é a expectativa em termos de retorno daquela pessoa face ao investimento que teve e há que salvaguardar o nosso trabalho. Na realidade, o nosso papel enquanto consultores imobiliários é esse, e o trabalho que nós temos é o mesmo, sendo com uma cedência de posição contratual, seja por uma compra e venda simples. Faço-me entender, nós temos exatamente o mesmo trabalho, em termos de promoção, qualificação de clientes compradores, visitas, todo o trabalho processual, até nos dá mais trabalho e, portanto, nós temos que nos fazer cobrar daquilo que é o nosso serviço, muito claro. E nunca esquecer, este tipo de mais-valias, ok, tem uma base de investimento que é muito baixa e, portanto, essas pessoas têm que estar dispostas a pagar a qualidade do nosso serviço. Muito bem. A pessoa comprou-nos a casa por 500 mil euros, deu 10% de sinal, 50 mil euros, e agora quer ceder a sua posição contratual com um valor total de 600 mil euros. Na verdade, ele está a ceder a sua posição contratual não por 600 mil euros. Ele está a ceder a sua posição contratual por 100 mil euros. 100 mil euros. E, no fundo, é aquela pessoa que vai adquirir essa posição contratual, na realidade, vai comprar a casa escritural por 500 mil euros. Okay? E não por 600, porque o vendedor não tem nada a ver com este negócio. Atrás. Não vai ele ser penalizado em relação ao aumento do valor de venda, pelo qual não vai ter esse retorno, esse income.
Portanto, a posição contratual naquele negócio custou 100 mil euros, não é? E a pessoa que vai comprar essa posição contratual, o que deve fazer, no fundo, é se assinar um contrato de cedência de posição contratual com 3 partes, em que estará a parte vendedora, efetivamente aqui é a dona do imóvel, neste caso o construtor, a parte cedente do negócio, que é o nosso cliente que está a ceder a sua posição contratual, e a parte que vai adquirir essa cedência. E aí fica regulado todos estes aspectos do negócio, em que a pessoa que vai comprar a posição contratual diz que vai comprar essa posição contratual por 100 mil euros, mas que vai adquirir aquele imóvel pelas condições e pelo preço e pelo prazo estipulados no contrato. Ou seja, ele no fundo vai substituir, vai ter que pagar o mesmo sinal que já foi pago, ok? E vai pagar o valor a mais pela diferença. E vai garantir que o prazo que foi acordado, as condições que estão acordadas naquele negócio se vão manter, vai ser apenas substituir quem é o comprador. Dúvidas? Força. A pessoa comprou por 500 mil. Comprou não? 50 mil de hectare, 10%. Vai ceder por 600 mil. Certo. A pessoa que vai comprar por 600 mil vai ter que dar mais 50 mil novamente? Sim. Como entrada? Sim. É isso? É. Então, pronto. Mas depois, no dia da escritura, só paga 450 mil. Eu sei, pronto, percebi. Pronto. Eu pensei que, como ele se comprava por 600 mil, os 50 mil que já tinha sido dado. Eu não, na realidade, ele não vai comprar por 600 mil, exprimi-me mal. Ele vai comprar o mesmo valor que estava negociado, por 500 mil, o que ele vai e paga todos os impostos sobre os 500 mil euros, que era o valor que estava inicialmente no contrato de compra e venda, tem que substituir o valor adicional que foi pago pelo cliente inicial, mas depois vai pagar a quem detém a posição contratual os 100 mil euros. Portanto, recebe mais IMT sobre aquilo que já foi pago. Não, é uma justificação muito simples. Há um contrato de cedência de posição em que ele pagou para adquirir aquela posição no negócio. Não sei. O Flávio, José Pedro, nós... importante que tem a ver, que está a perguntar, que diz para efeitos de financiamento, ok? Um cliente que adquire uma posição contratual, que custou 100 mil euros neste caso, se isso se justifica. Não justifica para nada. Esses 100 mil euros só serviram a mais, dos 500 que estavam contratualizados para os 600, esses 100 mil euros serviram apenas para comprar uma posição contratual no negócio. Okay? Na realidade, essa posição contratual permite-lhe comprar um imóvel de 500 mil euros e para efeitos de financiamento são esses 500 mil euros que contam, para efeitos do pagamento de IMT são esses 500 mil euros que contam, para efeitos de mais-valias futuras são esses 500 mil euros que contam, ok? E como... Conta nada. Porque existe um contrato de cedência de posição em que ele está a comprar, uma posição contratual. Exato. Exatamente. Dos 500 mil. Exato. E o Estado não cobra nada sobre esses 100 mil. O Estado cobra. O Estado cobra quem no fundo, ganha esses 100 mil euros por ter vendido uma posição contratual no negócio, isso é considerado uma mais-valia. Não uma mais-valia perdial, mas acho que é uma mais-valia, é como as ações, aplica-se a mesma taxa em termos de IRS. Pina, Ó José Pedro, Pina, não sei se... Não sei. Não, vai pagar. Ele tem que declarar que efetivamente teve uma mais-valia pela venda de uma posição contratual. Certo, pode ser ou não. Pina, Sim? consegues ouvir? É o Fernando. Quem é que está a falar? É o Fernando. É o Fernando. Tudo bem? Fernando, olá. Tudo bem? Olha, Pina, esses 100 mil serão pagos na altura em que é feito o contrato de assistência de posição. É isso? Rigorosamente. E além dos 100 mil, que é o valor pedido pela posição contratual, o cliente terá que pagar o mesmo que foi pago em termos de sinal no contrato.
Então, Imagina. então teria que pagar, nesse caso, 100.000 mais 50.000. Mais 50.000. Mas depois, no ato da escritura, ok? Só pagará Deduzir, fazia-se o 450.000. encontro de contas. Exatamente. Paga o remanescente, digamos assim. Ok. Pronto. Ó, Zé Pedro, Portanto, está aqui o Miguel Robles agora aqui com uma dúvida. Já vamos a seguir. Miguel. A minha dúvida é relativamente ao IMT. Pode haver contratos de cedência de posição em que quem está a vender a posição Não pagou quer IMT. ser ressarcido do IMT. Pode. Por favor. Isto pode haver ou não? Não, vamos lá ver. Não pode haver. Ele não pode justificar que, por ceder a posição, vai receber o que já pagou de IMT. O que ele pode é, na definição do valor pelo qual ele quer vender a sua posição contratual, incluir o valor pelo qual já pagou o IMT. Miguel, eras tu que estavas com dúvida? estás-me a ouvir, Zé? Sim, Miguel. Olha, era só para pedir, para quando vocês falarem aí na sala, ou seja, eu percebo perfeitamente, mas depois quem faz a pergunta fica É descontexto. difícil. É A gente está difícil. com o computador e está aqui muita gente. Ok, na sala. ok, Mas pronto, eu vou ok. tentar repetir a pergunta. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Posso continuar? Posso? Podes, vamos, claro. José Pedro, está tudo em ordem? Peço bem. desculpa que eu inicialmente tive aqui uma questão técnica, não vos ouvia. Hum. Eu apanhei aí o final da nossa, e já não tem a ver com o processo da cedência está entendido, mas eu não apanhei bem aí uma parte em que falavas, já apanhei a conversa no final, da nossa parte, da prestação de serviços, em relação à nova. E era isso que eu te pedia, se me davas só aqui um briefing do que foi. Na verdade, o trabalho que nós temos a vender uma posição contratual é até mais, no limite, o mesmo que nós temos a promover e a vender um imóvel. E, portanto, nós temos que ser ressarcidos em virtude desse trabalho. E, portanto, e depois o que nós temos é, se é um negócio de 500.000 euros que tem 100.000 euros de custo com assistência de posição contratual, nós vamos nos fazer cobrar como se fosse um negócio de 600.000 euros. E não apenas pelo valor da posição contratual de 100.000 euros. Está percebido. Okay? Obrigado. Porque às vezes podemos ajustar isto. Este cenário que eu aqui trouxe é um cenário que dá para tudo. Okay? Que dá para o cliente ganhar dinheiro, dá para nós cobrarmos os 5%. Haja assistência de posição contratual assim, às vezes, e na prática, ou muitas vezes, o valor da assistência de posição contratual é muito mais baixo, estamos a falar de 10%, 15%, o que na realidade não deixa de constituir um excelente negócio para quem o está a fazer, porque se tu dás 10% de sinal, 15% de sinal, e depois tens um retorno de 10% do valor total do negócio, estamos aqui a falar de um lucro quase na ordem dos 100%, e isso é muito interessante. E, portanto, mas imaginem que a gente só consegue aqui 7, 8%. Aquilo que nós já fizemos em algumas situações, nomeadamente no Unique, é dividir o valor da mais-valia, ou seja, imagina que nós, não é da mais-valia, o que nós estamos a pedir, 20.000 euros pela posição contratual. Aquilo que nós fazemos é que são 10.000 euros para nós e 10.000 euros para o detentor da posição contratual. Mas pronto, isto depois é avaliar caso a caso. Nós devemos partir de um princípio sempre de 5% mais IVA sobre o valor total do negócio e de 5% e de 5.000 euros no valor mínimo. Ok? Ok. Obrigado. Nada. Posso pôr uma questão? Com certeza, Luís. Aqui a questão é o seguinte: imaginemos que realmente um cliente comprou um apartamento em que deu 50.000 euros de entrada, em que o promotor pagou já 50% da comissão. Se realmente esse cliente quiser vender ou ceder a parte com um lucro, quem é que vai pagar depois a sobre diferença? o primeiro negócio, ok, nós vamos receber os outros 50% na escritura. E sobre o negócio da cedência de posição contratual, quem nos paga, no fundo, é o comprador, ou quem detém a posição de comprador no contrato de promessa de compra e venda. São dois negócios independentes. Ok? Ou seja, recebemos duas comissões, portanto, no fundo, os 5% do valor do negócio inicial. Exato. Do negócio inicial e depois 5% do valor da pessoa que está a ceder a posição. Exatamente. Do valor que ela é quem vai pagar. conseguir. E é com quem nós temos um contrato. Ou seja, a gente estamos a entrar aqui em questões demasiado técnicas, mas é importante falar sobre elas. No contrato de administração imobiliária existe a qualidade daquela pessoa não é proprietária, é a qualidade de cedente.
ou seja, de detentor de uma posição contratual. E, portanto, é ele que nos paga na qualidade de cedente de posição contratual. Ok, obrigada. Ok? Tá. Sobre a Zé questão das Pedro, perguntas... Zé Pedro, só mais uma perguntinha aqui. Entra, entra. Isto é só um exemplo, ok, que tu deste, dos 500 e dos 600 mil. Certo. Mas a mim parece-me, assim, de repente, ou se calhar sou eu que estou há pouco tempo nisto, que isso é um mau negócio para quem está a comprar. Normalmente, não é? Quer dizer, isso acontece muitas vezes nesse... Acontece sobretudo num mercado muito aquecido, ok? Em que há uma escassez de oferta de obra nova, ok? E em que houve uma evolução dos preços muito significativa ao longo num curto espaço de tempo. Ok, e já isso estou a é perceber. habitual, ou seja, nós temos pessoas que... E essa tua dúvida é importante até para eu avançar e para explicar o que é que isto nos interessa em termos comerciais, ok? Existem, de facto, pessoas que estão no mercado e que fazem parte das nossas carteiras de clientes investidores, que são normalmente pequenos investidores, estamos a falar aqui de pequenos investimentos, que são apenas os sinais, que andam atrás dos melhores projetos de obra nova, na tentativa de nunca comprarem esses imóveis, mas apenas de ceder a sua posição contratual. Okay? E é esse tipo de pessoas que nós devemos procurar, porque nos permite fazer aqui mais um negócio. Ou seja, no Unique, como é do vosso conhecimento, existem muitas pessoas agora a ser posição contratual. Existe um outro projeto aqui próximo que nos diz muito, que é aquele ali, não é o Vila Rio, é o Valrio, ali da Teixeira do Arte, que também estão muito extensas de posição contratual no negócio, e portanto é essa a perspectiva. Ok? Essa é a perspectiva. Nós, à medida que vamos lançando empreendimentos novos, trazer esse tipo de clientes que, logo numa fase inicial de lançamento, adquirem logo connosco uma série de posições enquanto compradores, para depois nós, no futuro, podermos cedê-las novamente. A perspectiva do cliente comprador. Assim que pondo as coisas nesta perspectiva, é um mau negócio, parece um mau negócio. Mas se a evolução dos preços no mercado, olhar para este negócio de 600 mil euros como um bom negócio, como a oferta que está disponível, tanto de obra nova como de mercado usados, está ajustada a este valor ou até superior, e tu podes comprar uma casa nova. E normalmente o que acontece? As extensões de posição contratual são feitas numa fase mais final do processo de obra, ou seja, já quando estamos a 6 meses, 7, 8. As casas já estão prontas. E, portanto, alguém pode efetivamente comprar uma casa já praticamente concluída e que a pode passar a utilizar num curto espaço de tempo e imediatamente utilizá-la. José Rolo, microfone. José Rolo, microfone, por favor. Obrigado. Já percebi, Zé, obrigado. Okay? Portanto, a questão da assistência de posição contratual é assim que se deve fazer. E depois existem outras formas de fazer assistência de posição contratual. Esta é a forma legal de a fazer. Existem muitas outras pessoas que o estão a fazer de outra forma, que é, primeiro passo é não incluir a possibilidade de cedência no contrato de promessa de compra e venda, não havendo lugar ou imediato ao pagamento do IMT em função do sinal que foi prestado. Não é? Como? Ok? Ou através de um acordo de cavalheiros, um acordo tácito com o construtor, ou com o promotor, ou quem está a vender, ou através da assinatura de um aditamento ao contrato de promessa de compra e venda, em que, no fundo, é um documento só para regular esta possibilidade entre as partes. Não é preciso pagar IMT. Okay? Depois o passo seguinte é este. Às vezes o que é que acontece? O comprador da cedência da posição contratual, ok? Ou o vendedor da assistência de posição contratual não quer declarar o negócio enquanto mais-valia. E depois encontra-se aqui uma forma deles a fazerem um acerto de contas entre eles. Isto é entrar aqui no campo da ilegalidade, não é assim que as coisas devem fazer, e portanto temos que ter cuidado na forma como apresentamos este negócio, e para nós é muito importante, ok, de ter conhecimento e transmitir valor e transmitir confiança às pessoas que participam no negócio desta forma. Porque à mínima dúvida, está aqui posta em causa também aqui a nossa seriedade, a confiança do cliente em avançar, sobretudo o cliente que vai comprar a posição contratual, perde-se aqui um pouco, e as coisas têm que ser feitas com uma base legal muito forte. Nós todos estamos cá para ajudar, toda a equipa de apoio comercial, o nosso departamento jurídico, temos toda a disponibilidade para, quando houver uma situação dessas, nos sentarmos convosco e ajudarmos a conduzir o processo. Mas, no fundo, é isto. Portanto, a principal esquema é, na altura da assinatura do contrato de promessa de compra e venda do negócio inicial, não se incluir a possibilidade de cedência de posição contratual, não havendo lugar ao pagamento do IMT e depois mascarando essa situação através de um acordo tácito, através de um aditamento feito ao contrato de promessa de compra e venda para que fique lá espelhado.
Alguma dúvida sobre a questão das assistências de posição contratual? O que é que nos interessa a nós do ponto de vista comercial? Já que está aqui contextualizado o que é uma assistência de posição contratual. Nós temos uma exposição muito grande, ou cada vez maior, em relação aos projetos de obra nova. Posso-vos desde já dizer que estamos a fechar o lançamento, e acredito que vai ser, tenho a certeza que vai ser este ano já, no mês de novembro, do lançamento do condomínio do Sobreiro, é assim que se vai chamar o novo projeto de Matosinhos, e vamos lançar o Sigmos também agora. Houve aqui um avanço significativo em relação ao licenciamento e, portanto, já estamos a preparar as peças de lançamento. E, em virtude da qualidade dos projetos e da exposição que nós temos à obra nova, há muitas pessoas que andam connosco para fazerem negócios desta forma, ok? E aquilo que nós temos, no fundo, é isto, é despertar junto dos nossos clientes compradores e da nossa carteira de investidores a possibilidade de fazer negócios com estas características, em que tu prestas 15% do valor do imóvel, de 10% era um exemplo que não existe, mas já 15%, 75 mil euros, e esperas ter um retorno mais ou menos do mesmo valor. E, portanto, isto é um negócio de facto interessante, não há dúvida nenhuma. E há muitas pessoas que andam atrás dos lançamentos dos projetos, avaliando as características dos mesmos, para adquirirem essas posições, para depois no futuro poderem fazê-los. Nós, por exemplo, no Nova Portela, não era possível fazer assistência de exposição contratual, não estava vedado pelo construtor, sei que no Signos vai ser diferente, mas houve muitas pessoas que adquiriram, ok? Que pela evolução de preços no empreendimento escrituraram e depois os imóveis estão recolocados no mercado. No Unique já há várias assistências de exposição contratual que são permitidas pelo construtor, foram feitas de forma através do editamento do contrato de promessa de compra e venda, e nós já estamos a ceder algumas posições contratuais. E, portanto, eu acho que isto é, de facto, um segmento de negócio interessante. Dá-nos aqui, quando nós temos um empreendimento, uma alavancagem e um pitch importante para nós falarmos com as pessoas que fizeram negócios connosco, que é, eu tenho acesso a este tipo de negócios. Normalmente, aquilo que nós temos estipulado nos projetos de obra nova são fases de pré-lançamento. Um bocadinho como está a acontecer agora com o Vila Rio. Mas é uma fase em que o produto ainda não está no mercado, não está a ser anunciado, não está promovido, mas que permite que os nossos clientes compradores tenham acesso ao projeto e podem avançar com os contratos numa fase em que o produto ainda não está no mercado, podendo escolher as melhores frações. Não estar aqui neste aspecto. Há algumas frações que são sempre mais apetecíveis do que outras, há algumas tipologias que são mais apetecíveis do que outras em obra nova. Isso tem a ver com as características do projeto. Então, vamos dar um exemplo. Ainda há pouco estava a falar com o Flávio Naia e nós estamos a vender 2 imóveis no Nova Portela que foram adquiridos por 135 mil euros e estamos a vendê-los por 215 mil euros. Então, escrituraram-nos a semana passada e vão ter uma mais-valia imediata. E isto não são assistências de posição, é um facto, mas aquilo que nós estamos a trabalhar e que nós estamos a falar é isto que permite a este tipo de clientes fazer este tipo de retorno em termos de investimento. A vocês permite-vos falar com os vossos clientes, alertá-los para esta situação, e depois esse cliente acaba por ser um cliente que está fidelizado convosco. Se isto corre bem num projeto, ele vai correr bem convosco no outro, é alguém que está efetivamente do vosso lado, porque vocês estão a acrescentar valor e estão-lhes a dar possibilidades de eles ganharem mais. Portanto, é isto que nós nos temos que focar mais em sabermos efetivamente os detalhes e os meandros do que é uma assistência técnica, uma assistência de posição contratual. O importante é nós e vocês entenderem que é possível ser feito, existe conhecimento cá dentro para fazer, estamos cá para vos ensinar e vocês podem fazer chegar esta oportunidade aos vossos clientes com a tentativa de fazermos mais negócio e de criarmos aqui mais engagement com os nossos clientes. Temos que andar. São 3h30, estamos a meio aqui da nossa conversa e eu pedi aqui a alguém que se tivesse a oportunidade seria muito obrigado. Portanto, vamos falar então agora de um termo que não existe, um termo que juridicamente é uma falácia, não existe para todos os efeitos, que se chama permuta técnica. Permutas técnicas do ponto de vista jurídico não existem. Okay? Isto é uma denominação e um termo que foi dado, eu acho que até, não sei se não fui eu, agora é uma coisa que está muito disseminada, mas eu acredito que tenha sido eu um dos primeiros, se não o precursor deste termo, que ganhou força e que eu acho que resume muito bem aquilo que está aqui a falar. Bem, no fundo, o que é uma permuta técnica? Não é mais do que uma permuta entre 2 imóveis, e uma venda de um desses imóveis. E o que é que nos interessa saber esta questão das permutas técnicas? Isto dá-nos aqui uma possibilidade de dos intervenientes no negócio poupar, ou ter aqui ter aqui eficiência fiscal no pagamento do IMT.
Ok? E o que é que isso nos interessa? Ok? O que é que nos interessa é que um dos intervenientes tenha pago muito menos de IMT do que os outros. Dá-nos aqui a possibilidade de nós podermos ir buscar essa poupança a uma negociação. Okay? Imaginem que nós temos aqui um negócio que está preso aqui por 10, 15, 20, um negócio de 500 mil euros que está preso aqui por 20 mil euros de negociação. Nós não conseguimos encontrar que o proprietário baixe estes 20 mil euros e que o comprador suba estes 20 mil euros. E, portanto, a iminência de nós não fazermos este negócio é real. E, portanto, se nós montarmos um negócio desta forma, okay, nós conseguimos esbater esses 20 mil euros na poupança que uma das partes vai ter com a aquisição de um outro imóvel. Tem que estar reunidos aqui uma série de fatores. Portanto, a primeira, antes de mais, é nós temos um proprietário que está a vender um imóvel, okay? Encontramos um comprador para esse imóvel, mas o nosso proprietário, além de vender o imóvel que está a vender connosco, vai comprar outro. Logo, ato contínuo, ou seja, é a sua casa de família, imaginemos, e ele vai sair de um T2 e quer comprar um T3. Okay? E aquilo que nós vamos fazer, no fundo, é casar estes negócios todos, ou seja, será a venda do T3 dele, com a compra do T2 que ele quer comprar, e, portanto, há aqui três partes. Existem dois proprietários e um comprador. Existe o proprietário do T3, o proprietário do T2 e o comprador do T3. Do T2, desculpe. Portanto, monta-se um negócio de uma forma em que se permita que o proprietário, imagine, do T2, que é a pessoa com quem nós temos um contrato de mediação imobiliária, que é a nossa angariação, okay? Temos um T2 angariado, temos um comprador para esse T2, esse comprador não consegue ter, ou não consegue encontrar-se aqui de valores entre um e outros, e, portanto, vamos tentar esbater essa diferença, como eu expliquei, na diferença dos valores do IMT. Vou dar um exemplo. Imaginemos que o T3 que ele quer comprar custa 500 mil euros, vamos voltar aos 500 mil euros, o IMT do pagamento de uma casa de 500 mil euros são mais ou menos 22 mil euros, IMT imposto de selo, okay? E o T2 que ele tem, ele está a vendê-lo por 350 mil euros. Okay? Se nós fizermos esta permuta técnica, okay, o proprietário do T2 só vai pagar IMT pela diferença dos dois imóveis. Em vez de pagar sobre 500, que era a casa que ele queria comprar, vai pagar sobre 150 mil euros, a diferença entre 350 mil e 500 mil euros. Para terem uma ideia, 150 mil euros de IMT mais ou menos são 5.500 euros. Portanto, estamos a falar aqui de uma poupança real de 17 mil euros, em que nós conseguimos, imaginemos que nós estamos aqui presos numa negociação entre um comprador e um proprietário por 17 mil euros, encontramos aqui uma forma dessa pessoa ir buscar esses 17 mil euros do outro lado, que não é o valor final do negócio. É? Mas no bolo final, refletiu-se essa poupança. Isto tem aqui algum grau de complexidade, nós já fizemos ao longo dos anos centenas de permutas, é complexo a diferentes níveis. A primeira parte da complexidade tem a ver com a aceitação das partes em participar no negócio desta forma, ou seja, a parte que tem mais interesse em participar é efetivamente o proprietário do T2 que quer comprar o T3 e que vai poupar o dinheiro. A parte, o dono do T3, para ele é indiferente, no fim do dia ele vai receber os 500 mil euros, não é? Mas tem que colaborar no negócio aqui de alguma forma, e o comprador do T2, que vai efetivamente e na prática não vai comprar a casa a quem é o dono dela, ou com quem ele negociou, mas vai comprá-la ao dono do T3. Okay? É claro? Para ele também é indiferente, porque no fundo ele vai comprar a casa que quis, nas condições que negociou, no prazo que estava acordado. Portanto, é indiferente comprar ao Joaquim ou ao Manel, desde que compre pelo preço que acordou. Mas a primeira dificuldade é esta, é nós explicarmos esta manobra a todas as partes, no sentido de elas concordarem fazê-lo. Uma das coisas que nós dizemos é isto, é que, primeiro, a experiência que temos em montar negócios com estas características, que é muita. A outra é que isto é uma situação legal, ou seja, nós não estamos a fazer uma legalidade, no fundo estamos a aproveitar-nos de uma lacuna na lei que permite que aquela pessoa tenha aquela poupança, porque controlamos uma série de variáveis no negócio, e depois podemos contratualizar o negócio desta forma. O contrato que nós normalmente utilizamos para negócios desta forma chama-se um contrato tripartido, onde estão três partes representadas, dois imóveis, e no fundo regula os direitos e os deveres e os preços acordados e a forma como o negócio vai ser concretizado, em que todas as pessoas prestam sinais umas às outras e estão todas interligadas. No momento da escritura, são dois atos independentes,
Mas nós, normalmente, aquilo que fazemos para transmitir confiança às partes é dizer que isto é um ato único. Na realidade, nós estamos todos sentados à mesma mesa, as três partes, o comprador, o dono do T2 e o dono do T3, está lá a anotar e vamos montar um negócio para que as pessoas sintam que isto não pode correr mal. Normalmente, às vezes, que tipo de objeções é que se levanta? O dono do T3 vai dizer, mas eu corro o risco de ficar com o T2. Não quero. O primeiro negócio é a troca do T2 com o T3. E o segundo negócio era o dono, o tipo que era dono do T3, ficou com o T2 e vai vendê-lo a quem nós já encontramos lá atrás para comprar esse T2. Portanto, essa é a primeira objeção. Não posso ficar com o T2. Não pode ficar com o T2, está contratualizado, só vamos partir para a escritura e para a concretização do negócio quando as condições estiverem todas verificadas e com o notário e com os intervenientes dos bancos, e aí é que avançamos para a concretização do negócio. E o segundo ato, você vai receber o dinheiro da totalidade das vendas da casa que quis vender. Uma das objeções tem a ver com o comprador do T2, essa é a mais fácil de tratar, no fundo é explicar apenas que ele não vai comprar a casa ao dono dela naquele momento, mas vai comprá-la a outra pessoa, e que vai prestar um sinal, não ao dono da casa naquele momento, mas que irá ser o dono dela no futuro. Portanto, há um contrato de permuta, de contrato de partida, é um contrato de permuta e de venda de bem futuro, em que alguém se vai prometer vender um bem do qual ainda não é dono. Sempre. Não. Sim, não é sempre assim. Não. Contrato de promessa de permuta. Certo, mas não é de promessa de cumprimento, eu vou explicar. Se é esse o título, está errado. Porque ninguém está a prometer vender, porque está a prometer vender um bem futuro do qual ainda não é dono. Entende? Portanto, normalmente os contratos de promessa de compra e venda são entre o dono da casa e o interessado em comprar, em que o dono da casa promete vender um bem que é dele. Neste caso, alguém está a prometer vender uma coisa da qual ainda não é dona. Só vai ser dona logo imediatamente a seguir a ter realizado a promessa. Dúvidas? Poxa, Albertino. Se a situação for inversa. Não se faz. O cliente de novas variáveis P3, 500 mil, Sim. e diverteu-se que era um P2. Não se faz. Não se faz. Não. Essa coisa. A Albertina estava a perguntar se a situação for inversa. Ou seja, se o nosso cliente tem um T3, um garante tem um T3, e quer ir para um T2, bom, ele pode ir desde que seja valor mais alto. Valor mais baixo não se faz. Epá, isso é muito complexo, eu já fiz negócios, mas isso é extremamente complexo, isso entra aí no campo um bocadinho da ilegalidade, tem que ser liquidados impostos não em função de quem quer fazer permuta, mas epá, é extremamente complexo e, portanto, não se faz. Não se faz. Certo, não se faz. Não. Só quem está a permutar e vai ficar com o bem de maior valor é que ganha no IMT, porque é o único que tem que pagar IMT. Depois o comprador do T2 vai pagar o mesmo valor de IMT que teria que pagar normalmente. Dúvidas? Temos registros, é uma coisa normal. O primeiro registro, que é os dois registros, os registros só são feitos depois do ato. E o primeiro registro é um registro de permuta, em que permutaram aqueles dois imóveis e houve lugar ao pagamento de uma diferença de valor, neste caso 150 mil euros, era imediatamente há um registro de venda para o comprador. Não. Ia ser aquele ato único, digamos. Não tem. A liquidação dos impostos é um pouco mais complexa, a liquidação dos impostos, mas nós tratamos disso tudo e vocês deixam ter que entrar por aí. Portanto, o pagamento do IMT, para que fique aqui claro, aqui, eu estou aqui a simplificar um bocado as coisas para não trazer aqui um grau de complexidade demasiado grande e isto torna-se assim, para um primeiro impacto difícil de entender, mas vou-vos dar este exemplo. O IMT é calculado, eu aqui dei 350, 500 mil euros, o IMT são 150 mil euros. Mas na realidade existem outros dois valores, que é os valores patrimoniais das casas. Se a diferença dos valores patrimoniais das casas for superior a essa diferença dos 150 mil euros, imaginem que a diferença destes valores patrimoniais das casas, quem não sabe o que é valor patrimonial, é o valor pelo qual as finanças avaliaram aquele imóvel, cada imóvel tem um valor patrimonial, se essa diferença, imaginem, dos valores patrimoniais for de 200 mil euros e a diferença do negócio entre os dois imóveis é de 150 mil euros, os impostos são liquidados pelo maior dos dois valores, neste caso, pelo valor patrimonial. Dúvidas?
É uma boa dúvida. O João estava aqui a perguntar que a angariação devem as duas ser nossas. Não devem ser nossas, mas isso é um excelente motivo para aquele proprietário comprar contigo. Ou seja, a gente pode montar as coisas, a gente pode e deve montar as coisas logo desde o início do proprietário. Traz o quê? Traz envolvimento com. Dizer assim, olha, deixa eu ter uma casa para angariar, entrega uma casa para angariar. Então o que é que vai fazer a seguir? Eu vou comprar um T3, tenho um budget de 500 mil euros. Então aquilo que tu deves fazer é explicar logo ao proprietário esta possibilidade. Okay? E o que lhe deves dizer a ele é, olha, mas para que isto corra bem, para que isto seja uma possibilidade efetiva, você tem que comprar a casa comigo. Para eu controlar o negócio, porque isto tem aqui alguma complexidade, para eu controlar o negócio para que isto corra tudo bem. Não quer dizer que a angariação seja tudo. Ou seja, ele tem que comprar contigo. Ele pode só comprar contigo ou pode comprar uma casa de outro colega qualquer aqui de 120. Aí não. Vai. Aí, o que o João está a perguntar é, não, faz sentido, pode fazer sentido. Ele vendeu o T2 com XPTO, mas agora quer comprar o T3 com o João. Ok? Porque o João tem a angariação do T3. Aí pode fazer sentido montar uma permuta. É mais difícil se nós tivermos esta dificuldade em termos de chegarmos aqui ao mesmo valor. Se nós não conseguimos que esse comprador do teu T3 consiga chegar ao preço pelo qual o teu proprietário vende, e se conseguimos ir buscar essa diferença à poupança que ele na realidade iria ter por montar aqui uma permuta, sim, nós podemos montar, mas aumenta a dificuldade, portanto aumenta o número de intervenientes. Porque primeiro ele já comprou um imóvel e nesta fase a pessoa, já vendeu o imóvel dele e nesta fase a pessoa pode dizer assim, isto não foi isto que nós acordámos. Você prometeu-me vender uma coisa que já está prometida e agora está a querer fazer um negócio de uma forma diferente. Pode trazer aqui entropia, não é? Mas já se fez. Ok? É tipo andar para trás para montar depois bem do início. Mas pode ser feito. Certo. O ideal é perceber qual é a dinâmica do cliente. Ok? Que é aquele cliente está a vender comigo para quê? O que é que ele vai fazer a seguir? Vai comprar. Ok? Então eu vou lhe falar desta possibilidade para que ele consiga ter aqui uma poupança fiscal e para que depois compre efetivamente comigo. Porque eu vou assessorá-lo e acompanhá-lo em todo este processo. E eu vou ter que ser o único interveniente, e para que isto corra bem, nós deixamos passar a cheia ao cliente, para que isto corra bem, tem que ser eu a conduzir os processos e as variáveis. Eu não preciso comprar uma casa tua, mas és tu que tens que liderar o processo de venda. Com isto ganhamos mais um negócio. Entende? E portanto, os comissionamentos são sempre dois. Sempre dois. O Miguel Robes está aqui a perguntar sobre a questão dos comissionamentos. São negócios distintos, são comissões diferentes. E até numa permuta que não é técnica, mas já aconteceu. Imaginem, nós temos um T3 à venda por 500 mil euros. Okay? E chega lá um comprador e diz assim, olha, eu estou muito interessado na casa por 500 mil euros, mas tenho aqui um T2 por 350 mil euros que quer dar à permuta. E o proprietário do T3 até lhe interessa ficar aquele T2. Okay? Não vai vender a uma terceira parte. Estamos a falar aqui de vender a terceiras partes. E, portanto, é uma permuta normal, é uma troca. Os pagamentos dos IMT são aqueles que eu vos acabei de referir, mas são dois negócios independentes. Portanto, nós temos que cobrar 5% sobre os 500 e 5% sobre os 350 mil euros. Os dois pagam comissão. Certo. Sim, as guias têm uma forma diferente de se liquidar, não é uma compra e venda simples. Primeiro há uma permuta, tem que se liquidar as guias do IMT de acordo com a permuta, mas o que é mais complexo é que depois tens que emitir umas guias sobre um bem futuro, porque na prática quem vai vender aquele imóvel ainda não é dono dela, só será dono desse imóvel depois de ficar com ele através de permuta. Dúvidas? Podes. Sim. Quer comprar uma casa que estava a 160, 170 Não dá para fazer. Só que ele só pode vender pelo casas mais lindas. Não dá para fazer. Isto só dá para fazer quando o teu amigo dos 700 mil euros quiser comprar uma casa de mim. Ou seja, ele tem que andar para cima. Tem que andar para cima. Para baixo não dá para andar. Vende por um, compra por dois. Há aqui coisas que a gente depois tem que ter atenção que podem inquinar aqui a questão da permuta. E acontece muitas vezes, este é normalmente o problema. Que é, ok, nós falámos com o nosso proprietário dos 500 mil euros, o homem ficou entusiasmadíssimo desta possibilidade, quer fazer um negócio desta forma,
mas ele comprou a casa solteiro, entretanto casou-se, e agora o T2, o T3 que ele quer comprar é em nome dele e da mulher. O benefício fiscal aqui é só pela metade. Ele só pode permutar a totalidade do imóvel, porque é só dele, só depois é que ele se casou. Ele só pode permutar metade, a totalidade do imóvel que é só dele, por metade do outro imóvel que ele vai adquirir. É complexo, mas há que ter atenção aqui aos regimes de casamento e à propriedade. Se estiver casado e adquirir. Há formas de o fazer, pode doar metade da casa dele à mulher, há formas de o fazer. Pode doar a primeira metade, o primeiro imóvel à mulher, e depois adquirir os dois. É complexo, mas há que ter atenção para que isto corra bem. Pode ter divórcio. Mas depois, pronto. Outro tema que é preciso aqui ter cuidado, isto para vocês é um pouco indiferente, que é a questão do financiamento. Ou seja, peço por favor que não, o nosso proprietário do T2, ok, vai vender a casa dele por 350 mil euros, vai comprar a dos 500, mas precisa de se financiar. Okay? A forma como se monta o financiamento é diferente. É diferente o modelo de montagem do financiamento, para o cliente é igual em termos de condições, mas na prática ele só pode financiar para a aquisição de habitação própria permanente os 150 mil euros, que é a diferença entre os dois imóveis, e o necessário para liquidar a hipoteca que tem do T2 dele. Mas se mesmo assim precisar de mais dinheiro para comprar outra casa dos 500 mil euros, vai ter que fazer isso num empréstimo complementar, em que alguns bancos cobram condições diferentes, mas a maioria deles cobram as mesmas condições. Mesmos spreads, mesmos prazos, mesmas coisas. Dúvidas? Pina, eu aqui tenho uma dúvida. Temos 8 minutos, bora. Calma. No caso de uma permuta entre duas casas, entre dois proprietários, que é, portanto, a última situação que estávamos a falar. Certo. Um quer comprar a casa do outro e o outro fica com a casa, portanto, um quer comprar um T3 e o outro não se importa de ficar com o T2. Sim. Neste caso, é uma permuta, mas não é uma permuta técnica. Não, é uma permuta. É uma permuta normal. Não há benefícios. Benefícios são exatamente os mesmos. Permuta técnica não existe. No fim do dia, aquilo é uma permuta. Qual é a parte técnica? A parte técnica é que nós já encontramos um comprador para esta casa. E, portanto, vamos vendê-la aqui. Portanto, este termo, atenção, não existe juridicamente. Isto é apenas uma expressão que se utiliza para se montar o negócio desta forma, quando, na realidade, o negócio jurídico é uma permuta e uma venda de um bem futuro. Ou seja, não há benefícios fiscais. Há exatamente os mesmos benefícios fiscais. Se for apenas uma permuta, só se paga IMT pela diferença dos dois valores, dos dois imóveis. Exato. Ou pela maior diferença face ao valor patrimonial. Quem é responsável por pagar esse IMT é quem fica com o bem de maior valor. Maior, exato. Sim, eu até aí sei, portanto, mas aqui a questão é, pronto, há benefícios. A minha questão é que numa permuta entre dois apartamentos, no caso de portanto, dessa parte de ele ter adquirido o bem antes em solteiro, portanto, não seria mais fácil comprar. Mesmo assim compensa. É igual, pronto, era essa. Compensa um bocadinho, não compensa tanto, mas compensa um bocadinho. Exato. Imaginem este negócio, só para perceberem aqui a diferença. Há um tipo de um T2, há um tipo de um T3, eles aceitam cada um trocar de casas, cada um ficar com a sua outra casa e não vai haver permuta. Ou seja, este comprar deste, este comprar deste. Portanto, o dono do T3 vai pagar impostos sobre o do T2 e o do T2 vai pagar impostos sobre o do T3. Aquilo que o princípio da permuta é, como ambas as partes já pagaram impostos sobre estes bens e o vão trocar, só vão pagar pela diferença do que aquilo que ainda não foi pago. É isto. É este o princípio. E só um deles é que paga, que é o que fica com o bem de maior valor. Para efeitos de mais-valias, independentemente de ser uma permuta, nós temos que atribuir um valor a cada um dos imóveis. Ok? A gente está-se a concentrar na diferença dos 150 mil euros, mas cada um dos imóveis na escritura vai ter que ficar com um valor definido. Ok? E é esse valor definido que conta para efeitos de mais-valias a pagar e mais-valias futuras. Ok?
voltar aqui, pronto, a permuta técnica está explicada no limite do possível, mas o que eu quero é que vocês racionalizem estas duas coisas em termos práticos, em termos de negócio. Não me interessa nada que vocês dominem a arte negra das permutas técnicas, porque depois não fazem nada com ela. E esta arte negra, no fundo, é uma ferramenta comercial, okay? Uma ferramenta de negócio. Exatamente. Exatamente. Certo. Certo. E, portanto, a aplicação comercial é muito importante. Okay? Ou seja, como é que isto se vai transformar em mais negócio para mim? Como é que isto se vai transformar em negócio para mim? Okay? Como é que eu posso falar com o proprietário para ter uma angariação? Imaginem. Okay? Dizer-lhe, olha, nós somos especialistas neste caso, em eficiência fiscal. E, portanto, conseguimos encontrar aqui uma forma que o senhor pode vir a poupar muito dinheiro. Gostaria de saber, quer trabalhar connosco nesse sentido e eu explico detalhadamente como é que se faz. Temos aqui uma ferramenta que nos permite esbater uma diferença de negociação para concretizar um negócio. Temos aqui uma ferramenta que nos permite fidelizar um cliente a um outro negócio, como falámos com o João. E é um bocadinho de bola na frente, está cá alguém para vos ajudar, está cá alguém para explicar, eu percebo um bocadinho disto, a Margarida, todo o departamento de gestão processual estão muito familiarizados com isto, os vossos diretores comerciais e team leaders estão muito familiarizados com esta forma de fazer negócio e, portanto, é trazer o cliente, é explicar, ok? E ontem eu ouvi uma coisa no Google que me parece interessante, parece giro, em função desta mudança de ciclos que nós estamos a assistir, que é o termo de trazer o cliente à loja. Acho que este é um termo que tem que cada vez mais entrar em moda. Voltar a entrar em moda, que é trazer o cliente à loja. Temos lojas fantásticas em sítios muito bem localizados, com gente muito gira, muito profissional, e um cliente que vem às nossas instalações está um passo à frente naquilo que é o processo de confiança em relação a vocês próprios. E, portanto, WhatsApps, telefones, todos estes meios digitais são muito bonitos, mas eles sentadinhos aqui, a servirem-nos um café, com alguém profissional à frente deles a explicar, ajuda ele a tomar uma decisão. Jogar em casa, neste caso, ou jogar fora de casa. E, portanto, pensem nisto. Para tudo. Não é para as permutas, não é para as cedências, é para tudo. Olha, tenho uma proposta para lhe apresentar. Então, diga-me lá. Olha, tenho uma apresentação de serviço, uma agressão. Então, venha. Trazer o cliente à loja. É um termo que eu gostava que ficasse. Estamos na reta final, temos mais 3 minutos. Peço que possa ter sido útil ou esclarecedor de alguma forma. Quem tiver dúvidas, depois pode me contactar diretamente. Não sei, podemos aqui acabar com mais estes últimos 3 minutos. O Domingos estava aqui a dizer uma coisa que era muito importante, que era, e quando é que isto deve ser apresentado? Isto deve ser apresentado como uma forma de negociação, não quando as coisas estão concretizadas. Ok? Imagina, esse comprador do T2, o último, está a adquirir o imóvel, está a negociar, está a avançar com propostas, e nós dizemos assim, sim senhor, aceitamos essa proposta, desde que você aceite colaborar no negócio desta forma. Ou seja, em vez de comprar a casa ao atual dono, vai comprar a casa a quem ele permutar depois. O dono do T2 que vai comprar o T3 está numa negociação com o proprietário do T3, antes de fecharmos o negócio, colocarmos isso como uma condicionante. Olha, o valor são 500 mil euros, a gente aceita, mas para podermos comprar a casa por 500 mil euros, o senhor tem que colaborar nesta forma. Não é depois das coisas estarem aceites, as propostas negociadas, que nós vamos incluir este fator. Isto coloca-nos numa posição de desvantagem. É ao contrário, se estás durante o processo de negociação, estás numa posição de vantagem. Vai, na realidade, obter uma máquina pela permuta, por exemplo, 17 milhões de estava a optar, e por haver algumas dificuldades do comprador do T2 em participar nisto, pode ser aliciado com alguns descontos na compra do T2, porque percebe que aquilo está a ser montado, porque o vendedor dele vai ter um benefício na permuta, e se ele tem 17 mil, eventualmente fazer aqui certo. Que possa, não sei, certo. Aquilo que o Domingos está a dizer, com razão, ou seja, aquilo que eu pus isto numa perspectiva em que nós podemos ir buscar estes 17 mil euros para conseguir
colmatar diferenças que existem entre propostas de compradores e aceitação de propostas por parte dos vendedores. Mas isto pode ser montado de uma forma em que está tudo de acordo em relação aos preços, e há aqui uma vantagem apenas para uma das partes, que é para o aluno do T2, e que depois se pode montar, e se houver dificuldade em montar, nós podemos distribuir essa vantagem, não só pelo comprador do T2, mas também pelo proprietário do T3, distribuir um bocado pelas partes esta vantagem. Ou seja, é no fundo adaptar isto em relação à situação concreta. É isso, é isso. Força, Albertina. Temos um minuto, é a última questão. Exato. Eu já tive um processo em que o comprador, era a pergunta, não queria, não aceitou a permuta. Não aceitou a permuta. Mesmo a proprietária, a vendedora, está a oferecer metade do benefício fiscal. Isso acontece. Malta, 4 da tarde, é 1h certa, começa às 3, acaba às 4, a próxima é às... Quando é que é? A próxima... Na próxima terça-feira, na Nações 2 e também por Zoom, sobre bases de dados e CRM, que será com o Domingos Amador. Obrigado a todos. Sem dúvida, telefone e mão em mão.